Olá pessoal, eu sou o professor Alzair. Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Bioquímica. Na aula de hoje nós falaremos sobre os aspectos gerais da disciplina de Bioquímica, faremos uma introdução ao conteúdo dessa disciplina. Eu espero que esse componente curricular ele possa enriquecer muito o currículo de vocês dentro do curso de Ciências Biológicas e que vocês possam ter experiências enriquecedoras de conhecimento e agregadoras na formação enquanto biólogo. Então, as bibliografias que a gente vai utilizar na disciplina de Bioquímica são essas. A minha recomendação é que o principal livro, texto utilizado na disciplina seja o livro Princípios de Bioquímica de Lerner, do autor David Nelson e Michael Cox. Bom, pessoal, a bioquímica ela é a ciência que vai estudar as características químicas das biomoléculas e também a relação dessas características químicas com o metabolismo dentro da célula. Então, nós vamos estudar as biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios também. E nós vamos estudar como que essas moléculas elas são construídas, como que elas são metabolizadas. Então a bioquímica ela tenta explicar como que as extraordinárias propriedades dos seres vivos elas vão se originar a partir de milhares de biomoléculas distintas. Então, as características químicas de proteínas, de lipídios, de carboidratos, de ácidos nucleicos vão estar diretamente relacionadas com a capacidade de adaptação dos seres vivos em diferentes hábitats. Então, na bioquímica, nós vamos estudar a química dos seres vivos, especificamente as reações que acontecem dentro da célula. A bioquímica ela pode ser dividida em 3 tópicos principais. O tópico de estrutura e catálise, que vai estudar a estrutura e função das biomoléculas presentes nos seres vivos, como proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. A bioenergética e metabolismo, que vai estudar os processos de síntese de energia e também as reações químicas que acontecem no organismo, como o processo de fotossíntese, respiração celular e assim sucessivamente. E nós temos um terceiro tópico, que é o tópico das vias da informação, que estuda como que as informações genéticas elas podem ser transmitidas e reguladas. A bioquímica é a química dos seres vivos. Então, na bioquímica nós vamos estudar as reações que acontecem dentro da célula. Só que um organismo ele tem diferentes níveis de organização. Então, as células elas são agrupadas em tecidos, esses tecidos são organizados para formar órgão. O conjunto de órgãos nós vamos ter sistemas e o conjunto de sistemas nós temos um organismo. Então, dentro da célula é onde nós vamos ter as moléculas. E são essas moléculas que são construídas e metabolizadas nas reações bioquímicas. Então, as moléculas são conjuntos de átomos e os átomos são, obviamente, as menores partes que nós temos dentro das nossas células. Então, a bioquímica ela vai organizar os estudos tanto da construção de moléculas, por exemplo, a construção de proteínas a partir de aminoácidos, isso é estudado na bioquímica, assim como a quebra de proteínas e aminoácidos que são absorvidos para que a gente tenha a construção de proteínas. Então, por exemplo, no nosso corpo, o maior percentual que a gente tem em biomoléculas é de proteínas. Então, cerca de 50% da massa seca do nosso corpo é de proteínas. Essas proteínas que compõem o nosso corpo, elas são construídas dentro das nossas células. Então, por mais que você tenha uma alimentação rica em proteínas, e deve ter, essas proteínas elas vão ser, no nosso sistema digestório, elas vão ser quebradas, fragmentadas em componentes menores, que a gente chama de aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos pelo intestino, circulam na corrente sanguínea até chegarem nas células específicas para que a gente tenha a produção das proteínas do nosso corpo. Então, todas essas reações bioquímicas, elas são estruturadas em rotas metabólicas que a gente estuda nessa ciência. Então, a bioquímica, você já consegue compreender que ela vai se relacionar com a biologia celular, ela vai se relacionar com a química orgânica,
ela se relaciona com a fisiologia animal, com a fisiologia humana e com as demais ciências dentro do campo das ciências biológicas. Recapitulando um pouco da biologia celular, a gente pode se questionar qual a dimensão de uma célula para que a gente tenha tantas reações bioquímicas acontecendo dentro dela. Então a gente tem uma variação, as células procarióticas, como a célula bacteriana, elas possuem algo em torno de 1 micrômetro de comprimento, enquanto que uma célula eucariótica animal, ela vai ter algo em torno de 50 micrômetros. Então a célula eucariótica, ela é muito maior do que uma célula procariótica. Uma outra diferença básica, além do tamanho entre as células eucarióticas e procarióticas, é também que as células eucarióticas elas vão estar organizadas, as suas moléculas estão organizadas dentro de organelas membranosas, e essas organelas membranosas vão desempenhar funções importantes do metabolismo. Por exemplo, se considerarmos a respiração celular em células eucarióticas ela acontece dentro da mitocôndria, as duas etapas, né, do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons acontecem na mitocôndria, enquanto que células procarióticas não possuem mitocôndrias. Então, algumas reações específicas elas vão acontecer em locais distintos entre as células procarióticas e eucarióticas, e é importante que a gente tenha compreensão sobre a distinção entre esses tipos celulares. Aqui nós temos uma imagem de uma célula. Então a célula ela vai ser constituída por membrana. A membrana é formada por fosfolipídios, proteínas e também por carboidratos que vão estar constituindo os glicolipídios e as glicoproteínas. No núcleo nós vamos ter o material genético, os ácidos nucleicos. No caso, o material genético é de DNA. E nós temos também proteínas. O RNA ele vai estar presente nas formas de RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. As organelas elas são estruturas supramoleculares, então elas são um agregado de massa molar grande, e nós vamos ter o citoplasma com pequenas moléculas, proteínas, íons, além de ribossomos e proteossomos. É importante compreender os diferentes locais que a gente tem na célula e as diferentes características, por exemplo, do ambiente citoplasmático, do ambiente nuclear, do ambiente, por exemplo, dentro de uma organela membranosa, para que a gente possa entender como que as reações metabólicas vão acontecer e entender também, por exemplo, os processos que precisam ocorrer para que uma molécula que está dentro do citoplasma ela possa migrar para dentro da mitocôndria, por exemplo. Então, todas essas migrações dentro da célula, todos esses transportes, eles vão ocorrer a partir da ação de enzimas específicas, né, que vão catalisar reações e através de processos bioquímicos dentro da célula. Bom, pessoal, se a gente der um zoom em qualquer parte de um ser vivo, o que a gente vai observar é justamente estruturas químicas. Então, vamos analisar essa imagem com atenção. Nessa imagem, nós temos um homem segurando batatas na sua mão, próximo às folhas de batata. Então, se a gente analisar a batata em si, vejam a primeira ilustração dando zoom, a gente tem a presença da amilose, que é um carboidrato constituído por monômeros de glicose. Quando a gente analisa, por exemplo, o tecido do homem que está segurando a batata, a gente vai ter a presença de um outro carboidrato, que é o glicogênio. Então vejam aí a ilustração da cadeia de glicogênio. E se a gente analisar as folhas do vegetal, as folhas elas são constituídas de parede celular. As células das folhas são constituídas de parede celular e a gente tem a ilustração dessa parede celular de celulose, com características bioquímicas diferentes. Observem que todas essas moléculas elas possuem o mesmo monômero, o monômero de glicose. Aqui nós temos um primeiro conceito que vai ser muito importante para todo o entendimento da bioquímica, o conceito de monômero. Monômeros são moléculas simples que servem para que você tenha uma construção de uma molécula grande que a gente vai denominar de polímero. Então, polímeros são constituídos a partir de monômeros. Então, por exemplo, se a gente considerar uma determinada proteína, as proteínas elas são formadas a partir de quê? A partir de aminoácidos. Então, os aminoácidos são os monômeros das proteínas. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos.
Se a gente considerar, por exemplo, o que a gente tem na imagem, a gente tem 3 carboidratos distintos, que os 3 são polissacarídeos. Nós temos o amido. O amido ele é um polímero de glicose. Nós temos o glicogênio, que também é um polímero de glicose. E nós temos a celulose, um terceiro polímero de glicose. Obviamente, esses polímeros eles vão ter funções distintas a partir da organização dos monômeros. Isso quer dizer que o mesmo monômero de glicose, ou a mesma molécula de glicose, ela pode se organizar de maneiras bioquímicas distintas para a construção de moléculas diferentes. Então, embora amido, glicogênio e celulose sejam constituídos de glicose, a função biológica dessas moléculas, as funções biológicas, elas são distintas. O amido ele vai ter uma função de reserva energética em vegetais. O glicogênio vai ter uma função de reserva energética em animais e a celulose tem uma função estrutural. Então, são funções biológicas diferentes que vão ser consequência da organização dessas biomoléculas. Não se preocupem que a gente vai estudar especificamente esses polissacarídeos e entender como é essa organização das moléculas. O que a gente tem que entender agora é que essas características bioquímicas elas são consequência da organização das moléculas. Então, as moléculas se organizam a partir de ligações bioquímicas, de ligações sejam covalentes ou sejam interações, e essas ligações fazem com que você tenha um arranjo molecular distinto que está diretamente relacionado à sua função. Os seres vivos eles são distintos, nós temos 3 domínios diferentes. Nós temos o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. E a bioquímica ela vai servir, inclusive, como uma forma de comprovação das relações filogenéticas estabelecidas entre os diferentes grupos de seres vivos. Então, por exemplo, um dos critérios para estabelecer que os eucariotos eles são mais próximos das arqueias do que das bactérias foi a partir das análises bioquímicas. Então, quando você analisa o RNA que a gente tem presente em eucariotos, esse RNA de eucariotos ele possui mais similaridades com arqueias do que com bactérias, assim como outras biomoléculas também presentes em eucariotos e em arqueias com maior similaridade. Então, a bioquímica ela pode ser também uma fonte de estudos para a filogenética, para a sistemática, para estabelecer as relações filogenéticas entre os seres vivos. Nessa ilustração, a gente vai entender um pouco sobre a relação da bioquímica com as fontes de energia nos seres vivos. Então, todos os seres vivos precisam de uma fonte de energia. Isso quer dizer que para você estar aqui assistindo essa minha aula, você precisa de uma fonte de energia. Provavelmente você já se alimentou e essa nutrição ela vai servir para que as suas células consigam produzir moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a moeda energética. Então, você precisa de energia para conseguir pensar, para conseguir respirar, para conseguir viver. Então, as reações metabólicas elas vão estar associadas também ao processo de produção de energia. Então, a fonte de energia ela pode ter 2 fontes distintas, né? A gente pode ter uma fonte a partir da luz e a partir de reações químicas. Os organismos que obtêm energia a partir da luz, eles são chamados de fototróficos. E os organismos que obtêm energia a partir de reações químicas, eles são chamados de quimiotróficos. Além da fonte de energia, nós precisamos também de uma fonte de carbono. Se um organismo obtém energia a partir de reações químicas, mas ele obtém carbono a partir do gás carbônico, a gente diz que ele é um organismo quimioautótrofo. Exemplos de organismos quimioautótrofos são as bactérias oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e monóxido de carbono. Já organismos que têm como fonte de energia reações químicas e como fonte de carbono compostos orgânicos, eles são chamados de quimioheterótrofos. Dentre os quimioheterótrofos estão, obviamente, os seres humanos, os demais animais, além de outros organismos como fungos, protistas e bactérias. Já em relação aos organismos que têm como fonte de energia a luz e, portanto, são fototróficos, eles podem ter como fonte de carbono o gás carbônico e, portanto, são fotoautotróficos.
Exemplos, a gente tem as plantas, as bactérias fotossintéticas, as algas, mas eles podem também ter como fonte de carbono compostos orgânicos e, portanto, serem considerados fotoheterotróficos. Como exemplo, nós temos as bactérias não sulfurosas verdes e não sulfurosas púrpuras. Isso quer dizer que, a partir das características bioquímicas dos seres vivos, eles podem ser agrupados em fototróficos, em quimiotróficos, em fotoautótrofos, em quimioheterótrofos e assim sucessivamente. Então, as características bioquímicas elas servem também para agrupamentos dos seres vivos. Quimicamente, os componentes básicos das células são moléculas pequenas e simples. Então, se nós pegarmos aqui uma célula eucariótica vegetal, essa célula eucariótica vegetal ela vai ter uma parede celular, que é constituída de celulose, e aí você vê uma ampliação dessa molécula de celulose, você vai ter um açúcar, né, que é a glicose. Se você pega a parte da membrana plasmática, ela vai ser constituída por fosfolipídios e proteínas. Se você isola essa proteína e analisa a sua estrutura, na formação de proteínas você vai ter aminoácidos. Se você pegar o material genético presente dentro do núcleo, esse material genético de DNA ele vai ser constituído de nucleotídeos. Observem que aqui nós temos 3 monômeros distintos. Nós temos os aminoácidos como sendo monômeros de proteínas, nós temos os nucleotídeos como sendo monômeros do DNA e nós temos os açúcares, como a glicose, por exemplo, sendo monômeros de carboidratos. Então, monômeros diferentes vão formar polímeros de grupos distintos. Então, nós temos, por exemplo, dentro das macromoléculas, nós vamos ter os carboidratos, nós vamos ter os lipídios, os ácidos nucleicos e as proteínas. Nós vamos estudar cada um desses grupos separadamente, mas nós vamos ver, obviamente, que eles se interrelacionam. Então, por exemplo, a informação que indica qual proteína vai ser produzida em maior quantidade dentro de uma célula é uma informação que é disponibilizada pelo material genético. Então, a informação que indica a proteína que vai ser expressa, ela está no nosso DNA. É por isso, obviamente, que a tonalidade da nossa pele é uma característica hereditária, porque nós vamos herdar genes que determinam se a gente vai produzir mais ou menos melanina. A melanina, portanto, uma proteína, é expressa a partir de uma informação presente no DNA. A bioquímica ela é uma área laboratorial. Então, por exemplo, um avanço importante no estudo da bioquímica foi desenvolvido por Albert Claude, Christian de Duve e George Pala, que obtiveram um método para separar as organelas do citoplasma e também para separar essas organelas entre si. Uma etapa que foi essencial na investigação das estruturas e também das funções. Então, basicamente, em um processo de fracionamento, as células e os tecidos elas vão ser rompidas a partir de um processo de cisalhamento físico. Basicamente, se você pegar um tecido, como por exemplo um tecido de fígado, e você fizer centrifugações sucessivas, pegando sempre a parte dos sedimentos produto dessas centrifugações, e for fazendo fracionamentos e centrifugações sucessivas, você vai conseguir romper as células e liberar as organelas e, obviamente, em processos seguidos de centrifugação, você vai liberar as moléculas dentro dessas organelas. Então, o processo de centrifugação ele é essencial em estudos bioquímicos. Então, a descoberta do fracionamento, do rompimento das células a partir de processos sucessivos de centrifugação contribui para os estudos bioquímicos porque você começa a ter formas e técnicas de retirar essas biomoléculas de dentro da célula e aí analisar suas funções biológicas. Por exemplo, estudos enzimáticos para perceber se determinada alteração na atividade enzimática ocorreu ou não a partir de um processo, de um tratamento. Isso pode ser efetuado em laboratórios a partir de ensaios bioquímicos. Pessoal, fazendo agora um link com a química, nós temos diversos elementos na tabela periódica, mas nós vamos observar que os seres vivos eles são constituídos predominantemente por 4 elementos. Então, nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio são os elementos que vão ser responsáveis por 99% da composição dos seres vivos. Além desses elementos, existem outros que estão presentes em uma muito menor proporção, chamados de elementos traço. Esses elementos são esses que estão destacados em amarelo.
Quando a gente estava falando sobre as características bioquímicas dos seres vivos influenciarem a classificação, por exemplo, o que determina se você é fotoautotrófico ou quimioheterotrófico é a sua fonte de carbono, no caso, né, além da fonte de energia. Então a gente observa que o carbono ele é um elemento muito importante na constituição dos seres vivos. Isso porque as moléculas orgânicas, em todas elas, nós vamos ter como constituinte, e como um dos constituintes e muito importante nas ligações, o carbono. Então nós vamos analisar agora as características químicas do carbono que fazem com que esse carbono seja tão importante na bioquímica, seja tão importante na construção de moléculas biológicas. O carbono ele tem uma grande versatilidade para formar diferentes ligações. Então o carbono ele pode se ligar com 4 átomos de hidrogênio, por exemplo. Para o carbono ser tetravalente, ele pode fazer inclusive 4 ligações com elementos diferentes. O carbono pode se ligar com o oxigênio, ele tem uma alta afinidade, inclusive, para se ligar com o oxigênio, ele pode se ligar com o nitrogênio e ele pode formar diferentes ligações, inclusive. Nós podemos ter ligações simples entre átomos de carbono, ou átomos de carbono com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio. Quando o carbono se liga com o oxigênio, ele pode se ligar por ligação simples, mas ele pode se ligar também por ligação dupla. E quando ele se liga com o nitrogênio, ele pode se ligar com ligação simples, com ligação dupla e com ligação tripla. Então o carbono ele tem uma versatilidade muito grande de fazer ligações com todos os átomos que são importantes para os seres vivos. Então nós vimos que os átomos para os seres vivos que constituem 99% da sua composição são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. E o carbono consegue se ligar com todos os outros e com diferentes formas de ligação. A tetravalência do carbono ela também vai contribuir para que o carbono ele possa formar uma molécula que é chamada de molécula quiral. Isso acontece porque o carbono ele pode se ligar com 4 ligantes distintos. A molécula quiral ela é uma molécula então que nós vamos ter um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, os aminoácidos, quase todos eles são moléculas quirais, porque nós vamos ter um carbono, esse carbono vai estar ligado a um hidrogênio, a um grupo carboxila, COH, a um grupo amina, NH2, e ligado a um radical que difere de um aminoácido para outro. Então, por ter 4 ligantes diferentes, os aminoácidos eles são moléculas quirais em quase sua totalidade, a única exceção é a glicina. As moléculas quirais, essas moléculas quirais, quando elas são colocadas em frente a um espelho, a imagem especular, ou seja, a imagem que aparece no espelho, ela não pode ser sobreposta com uma rotação da molécula que está sendo especulada. Então, vamos entender basicamente o que significa essa imagem especular. Então, digamos que você esteja com uma molécula em frente a um espelho. Tá? No espelho vai formar uma imagem daquela molécula. Essa imagem a gente chama de imagem especular. Essa imagem especular ela não vai ser obtida quando você girar a molécula que você está especulando, que você está colocando frente ao espelho, em 180 graus. Vamos analisar essa imagem. Então, nessa imagem central, onde você tem uma molécula quiral, quando você coloca essa molécula original ligada a um A, ligada a um Y, a um B e a um X, em frente ao espelho, ela está formando uma imagem. Tá? Essa imagem do espelho a gente chama de imagem especular. Só que quando você faz uma rotação de 180 graus, você não consegue fazer uma sobreposição dessa molécula que você girou 180 graus com a imagem especular que você obteve no espelho. Isso não acontece simplesmente porque você tem uma molécula que a gente chama de molécula quiral, porque ela tem 4 ligantes distintos. Agora analise a imagem seguinte, em que a gente tem uma molécula que não é quiral, ou seja, que ela tem 2 ligantes X, 2 ligantes iguais. Quando você coloca essa molécula de frente para o espelho, você forma então a imagem especular. Essa imagem especular ela pode ser obtida quando você fizer uma rotação na molécula que está sendo utilizada, na molécula original que está sendo utilizada para a formação da imagem especular. Então, na segunda ilustração, onde você tem uma molécula não quiral,
A molécula original ela é utilizada para a formação de imagem especular, mas quando você faz uma rotação na molécula original, você obtém uma sobreposição da imagem especular. Então, isso é uma característica de uma molécula não quiral. Uma outra característica também importante entre as ligações de carbono, e é importante que vocês entendam isso, é que quando a gente tem ligações duplas, por exemplo, elas impedem que você tenha rotação dos átomos que constituem aquela molécula. Então, sempre que tiver ligações duplas, você vai ter a molécula sendo desenhada no plano do papel. Agora, quando você tem ligações simples, esses átomos que estão ligados, por exemplo, se um carbono está ligado com 4 ligações simples diferentes, essa molécula ela tem uma flexibilidade de rotação. Então, isso está também ligado às possibilidades que a gente tem de formação de moléculas diferentes, mesmo possuindo os mesmos átomos em mesma quantidade, então organizados de forma similar. Mas isso é um conteúdo para a nossa próxima aula. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, nós vimos os conceitos principais da bioquímica, a bioquímica enquanto ciência e a importância dela, seja para a classificação dos seres vivos, seja para os estudos enzimáticos e de constituição de biomoléculas. E na nossa próxima aula nós vamos estudar as características químicas que vão influenciar na formação de diferentes moléculas. Bons estudos!